José Manuel, esta estratégia do silêncio, o aquece, arrefece, poderá funcionar? Talvez, mas eu temo que seja o chamado funcionamento de curto prazo, não é? A aspirina. Portanto, permite talvez ao governo respirar, haver outros temas, mudar de assunto. Agora, os que estamos a ver levantam-nos, a meu ver, várias questões, e nós não vamos, porventura, poder tratar de todas elas, que vale a pena tentar olhar para elas. Primeiro, a natureza destes casos. Sem entrar em detalhes, nós percebemos que são casos estruturalmente diferentes. Num caso temos Luís Neves, em que o que está em causa são comportamentos que poderemos considerar pessoais, e ele tem um lado, aliás, fortemente pessoal, porque envolvem a sua própria propriedades dele, a famosa piscina, as casas no Alentejo, ou as casas aos terrenos na zona de Odmira, e a aparente confusão ou proximidade entre aquilo que são decisões tomadas enquanto gestor máximo, responsável máximo da Polícia Judiciária, e decisões tomadas enquanto proprietário de uma pequena propriedade. Pronto, há muitas coisas ainda por esclarecer definitivamente, e devo dizer que, no limite, algumas delas podem ser quase impossíveis de esclarecer. Quase impossíveis de esclarecer totalmente. Terá que ficar aquele grau de dúvida que já não importa, digamos assim. Nisto há a questão do ponto de vista institucional, bastante mais complicada, à partida, que é a questão do outro lado. Ontem começaram a surgir explicações para a questão do outro lado. Eu não sei se essas explicações vão ser suficientes ou não, porque não fazem desaparecer o tema da promiscuidade, digamos assim, entre um empresário, um empresário que faz favores aparentes à Polícia Judiciária, e fica sempre a dúvida também, será que fez outro tipo de favores ao dirigente da Polícia Judiciária? Há um tema que por acaso também se cruza aqui com este, e que é um dos temas que está por trás de, quer dizer, paira sempre sobre estes temas destas crises, destes calos, destas complicações, que é o tema que ontem, até pelo aquilo que possamos de alguma forma perceber que possa ter acontecido com o outro lado, é um tema da administração pública, que é, quando muitas vezes se procura fazer alguma coisa, não se consegue, está tudo encerralhado, tudo enrodilhado, tudo cheio de bloqueios, de normas, de complicações. Quer dizer, eu não sei se a explicação que foi dada, que é o parque da Judiciária estava cheio, não havia lugar para ele, era preciso arrumar o outro lado, e aquele outro lado não é propriamente uma coisa que se arrume num cantinho, não é? Estamos a falar num caminhão de tiro, é preciso pôr num sítio qualquer, é preciso destruir aquilo não é droga, é químicos que ajudariam a purificar, uma coisa desse género de droga. É preciso destruir aquilo, não há dinheiro, ou não há só dinheiro para o ano, é preciso de um concurso, enfim, atrapalhadas habituais destas coisas, e alguém foi por uma solução expedita. Muitas vezes nós achamos, isto é também um tema que temos falado muitas vezes, achamos que precisamos da administração pública para proteger a administração pública da corrupção, do compadrio, dos negócios. Precisamos, cada vez que se fala de um tema desses, acrescenta-se uma norma. Sem se perceber que muitas vezes, ao acrescentar normas, estamos a fomentar uma especialidade dos portugueses e dos povos, eu diria, do Homo sapiens em geral, mas dos portugueses em particular, que é como é que se contorna a norma? Como é que eu faço para dar a volta a isto? Como é que eu vou à volta? Pronto. E nós estamos tão cheios de normas que muitas vezes uma pessoa, para se mexer, tem de facto que ir à volta. Ainda ontem, só para dar uma ideia, isto é um problema, tenho falado imensas vezes isto, é um problema de todo mundo civilizado e com este mundo confortável em que vivemos, que depois tem este outro lado que faz com que estejamos muito atados. Ontem, por exemplo, eu vi um texto escrito por não sei exatamente o que é que ele era, se era um empreiteiro, continuamos com obras, se era um empreiteiro, se era mesmo um trolha, digamos assim, mais sofisticado, que dizia que nós não temos casas no Reino Unido, estamos a falar do Reino Unido, porque, entre outras coisas, agora é tudo muito mais difícil de construir, leva tudo muito mais tempo, e algumas das coisas não têm a ver só com as normas, tens que fazer mais uma janela assim ou assada, um soalho assim ou assado, uma área tal. É coisas tão simples como montar agora um andar é muito mais complicado.
montar um andaime. Pelas regras de segurança. As regras de segurança são tantas. Quer dizer, não quer... Pois não, no artigo não dizia qual é o número de... o efeito nos acidentes. Sim. Mas ele dizia, por exemplo, mesmo que seja ao nível do sol, tem que haver corrimões. Não fazem falta nenhuma, mas tem que ser por todo lado e tal. Portanto, ele dava alguns exemplos que eu não sei dizer, aquilo que as pessoas têm que vestir, não se pode ir de t-shirt, tem que se levar não sei quantas coisas por cima, às vezes até fica mais quente, mas nós andámos a pôr coisas destas, não é? Isto às vezes encarece, complica, demora tudo o que nós queremos fazer e que todas as pessoas pedem que se faça, e a solução muitas vezes é onde é que está o atalho? Onde é que eu posso cortar aqui as coisas mais depressa? Portanto, mas este é, mais uma vez, é um tema que não desculpa, mas para o qual nós temos que olhar, porque não vamos resolver os problemas achando que agora vamos criar mais uma norma para os diretores-gerais. Portanto, os diretores-gerais, os presidentes dos institutos, isto e aquilo tem que ter mais uma norma. Quer dizer, não creio que seja assim que nós vamos resolver o problema. Portanto, mas isto é, digamos, um tema aqui um bocadinho ao lado. Eu queria dizer que isto é o que se passa com Luís Neves e este ponto pode eventualmente até casar, entre aspas, com o tema dos exames. Porque nós no tema dos exames estamos à espera, claro, de perceber tudo o que se possa passar ou não a seguir, mas uma das coisas que devo dizer que me faz impressão desde o princípio, com toda a franqueza, independentemente de saber se devia fazer com todos os exames ou não, é o argumento de que o teste correu mal, não se pode fazer. Bem, os testes fazem-se para corrigir os erros e depois fazer. Pronto. Mas há fica-se com aquela percepção que as competências instaladas na administração pública para resolver este tipo de problemas são sempre insuficientes. Temos falta de quadros, temos complicações de mecanismos, temos... foi um tema que... Quer dizer, não é só o problema de... Às vezes o próprio voluntarismo da ação política, que por definição tem que ser voluntarista. Se não tiver vontade de mudar, não vale a pena ir para a política ou para fazer qualquer coisa. Quer dizer, pode ser apenas por outros motivos mais venais. Mas o próprio voluntarismo muitas vezes choca com estes problemas. Independentemente disso, foi um tema que andou por aí muito tempo, continua a andar, se bem que agora bastante, digamos, já a discussão já me parece até às vezes quase bizantina. Eu ontem, por exemplo, ouvia não posso deixar de dizer isto, ouvia o diretor, o representante dos diretores escolares, que é uma pessoa que nunca sabe bem para onde é que ele vai disparar. Ontem achava que 1 euro por pergunta era muito pouco dinheiro e que era uma miséria, que estavam todos em saldo. Bem, antes não era 1 euro, eram 0 euros. Os professores corrigir os exames fazia parte das tarefas distribuídas aos professores. Portanto, agora vão pagar extra por uma tarefa que eles já tinham antes e que não recebiam nada. O diretor acha mal, acha pouco. E depois ninguém perguntou aquilo que me parece óbvio. Não estamos a falar de corrigir um teste. Estamos a falar de corrigir uma pergunta. Uma questão. Que, não sei, eu já corrigi testes, a Helena também seguramente, e sabe que uma pergunta isolada, ainda por cima a mesma pergunta repetida muitas vezes, que leva 1 minuto, 2 minutos, máximo a corrigir. Quer dizer, quantas perguntas em média cada professor corrigiu, não é? Pois, claro, quer dizer, portanto, essas coisas ditas, de repente como o euro parece muito pouco, mas de facto, com o raciocínio que fizeste. Mas esse raciocínio tem que ser feito, não é? Esse raciocínio tem que ser feito e tem que se confrontar o Flint Lima, onde chegamos a outro tema, que é a bolha. O tema da bolha é interessante, porque o tema da bolha, e quando falo da bolha, falo de nós, jornalistas, falo dos políticos, falo uma parte das redes sociais, não é todas as redes sociais. Uma boa parte das redes sociais estão ocupadas com outros temas, que eu eu não fui ver ainda, não tenho opinião. Ainda hoje de manhã pensei que no vencedor ia para esse tema, mas depois pensei, para fazer isto como deve ser, tenho que me informar mais, que é o tema da Joana Marques agora e do problema do autismo. Não sei quem é que tem razão. Pronto. Mas já percebi que é um tema que anda está toda a gente a falar disso. Está toda a gente a falar disso. E se calhar é um tema que naquilo que diz às pessoas, às vezes é mais relevante que alguns destes que andamos aqui às vezes a rodar em vazio, quer dizer, como aqueles hamsters nas rodas, andamos sempre à volta dos mesmos temas. E isto parece com algo que, por acaso, ainda ontem, no programa que aqui tivemos
no Contracorrente de ontem, eu não estive cá, mas ouvi-o, o Tiago Oliveira chamou a atenção. Ele chamava a atenção para algo que é a diferença na cobertura dos incêndios em França e em Espanha. Repara, estes 2 incêndios que estão a acontecer em França e em Espanha não têm paralelo em Portugal. Nunca tivemos incêndios assim. Nunca tivemos incêndios assim. O mais próximo. Talvez o mais próximo foi o do ano passado, aquela sim, zona. 65 mil, mas em Espanha estamos com 150 mil hectares. Portanto, estamos a falar de uma coisa de uma dimensão diferente e, ainda por cima, mais perto da capital do que era aquele de Piódão, Arganil e depois... Arganil, exato. Estamos a falar de uma dimensão diferente. E o de França, aquilo é também gigantesco, muito perto de uma cidade, a coisa mais próxima que nós vimos, mas foi uma coisa que foi trágica, mas foi muito rápida, foi os de outubro de 2017, e nomeadamente no Pinhal de Leiria. Foi uma coisa mas aquilo já dura, é um Pinhal de Leiria multiplicado por não sei quantas vezes, não é? Não, Bordeaux tem uma série de autoestradas bloqueadas sim, de acesso. Não, eu conheço aquela zona e, por razões particulares, tive alguns tempos em Bordeaux e, portanto, conheço aquela zona, aquela é muito, muito impressionante o que ali está a passar. Portanto, agora, segundo ele, o próprio Tiago disse, não há os diretos infindáveis com a imagem fixa e com uma coisa que ainda ontem aqui o Gonçalo Poças, na crónica dele, também falava, que é a forma como se alimentam horas e horas e horas e horas e horas de transmissão televisiva. Ele tem um artigo com os temas de cada mês do agosto. O Gonçalo Poças fez um autêntico guião anual para os jornalistas. E não inventou nada. Nada. Não inventou nada. Agora o problema é até que ponto é que... Mas devíamos fazer uma reflexão. Devíamos fazer uma coisa. E agora eu só estou a enunciar problemas, nem estou a falar muito sobre eles, porque isto tem precisamente a ver com essa reflexão. Porque isto cria a tal ideia da bolha e a ideia da bolha tem o seu contraditório. E esse contraditório é... A bolha é aquilo que nós vivemos e dentro da bolha muitas vezes não se consegue sair dela e, portanto, ao gerir a bolha gera-se aquilo que no texto hoje do Miguel Santos Carrapatoso se percebe que é vamos deixar a bolha ir para férias ou a bolha ir a banhos ou uma coisa qualquer e vamos ver se não... É a bolha a manipular a bolha. E a bolha a manipular a bolha. No fundo, a ideia do governo é dizer assim, vamos fazer como na Conspira não vive, a certa altura... Não vamos tentar esclarecer tudo já, porque vão aparecer outras coisas. Vamos tentar que as coisas, que se saiba tudo, venha tudo cá para fora, todas as cartas do baralho, e depois tentar ver se ou se esquece, ou se relativiza, ou se deixa de dar importância, porque depois acontecem, e podem acontecer duas coisas. E as duas coisas que podem acontecer são ambas negativas, na minha perspectiva. Uma é, a certa altura, toda a gente deixa de ligar estes temas. Isso é o que o governo espera. Não é ligar esses temas no sentido de circunstância. É, quando estes casos aparecem, ninguém liga. Não é estes em concreto, é de uma forma genérica. Se quisermos, é aquilo que acontece, por exemplo, que se percebe que está a acontecer claramente nos Estados Unidos, podem fazer... Quer dizer, como uma vez dizia, o Trump pode matar alguém na Quinta Avenida que os seus apoiantes não vão deixar de o apoiar. Por um lado. Mas, nós dizemos isto para o Trump, mas eu ainda recentemente em conversas com os espanhóis percebi que da parte esquerda do lado espanhol a atitude em relação ao Sánchez é exatamente igual. Ele pode ser apanhado a roubar carteiras que eles não querem porque não gostam dos outros. Portanto, e há uma desvalorização dos valores éticos pela população em geral, portanto, e aquilo passa a ser, é tão comum, todos fazem o mesmo, é tão assim o assado, que já não vale a pena. Esse é um caminho mau. O outro caminho mau é o caminho mau de degradação do regime, por assim dizer. Portanto, de apodrecimento, que é uma expressão que usámos aqui hoje de manhã, sim, que é a ideia de apodrecimento. Isto apodrece, portanto, e desse ponto de vista, o que aconteceu ontem também com a história do Ventura, nós não podemos não é desvalorizar ou ter a reação que tiveram as redes sociais, uma parte pouca dos políticos e muitos jornalistas, que é tudo inventado. Eu não sei se é inventado, se não é inventado, não sei, eu não faço mesmo ideia se é inventado, se não é inventado, mas a quase opção que me pareceu haver desde o primeiro momento para demonstrar que era inventado, porque é o André Ventura, é algo com o qual temos que ter,
temos de ter cuidado. Eu sei, porque sei e tenho consciência, uma parte disto deriva dos exageros habituais do Chega e do André Ventura, mas há outra parte que não podemos fingir que não existe. Ou melhor, não sabemos se existe ou não, mas achar que é impossível. Eu recordo... O que quer que tenha acontecido não devia ter acontecido. Exatamente. E primeiro, e, aliás, ele já vem a falar de ameaças há uns tempos. Já fez queixas à PSP. Portanto, este tema não é um tema inexistente. Podemos considerar, também inventou as cartas anónimas. Mas isto é um caminho perigoso. Recentemente foi assassinada no Reino Unido uma senhora que tinha sido ministra de um governo conservador, que há uns anos para cá tinha ido para o partido do Reform, que é o partido equivalente ao Chega no Reino Unido, que também, quer dizer, ela não vivia num sítio isolado, foi morta em casa, era uma senhora já com idade, 78 anos. A primeira reação é que tinha sido um assalto, e depois percebeu-se que provavelmente foi um crime político, e não é a primeira vez que acontece. De repente, no Reino Unido são 3 deputados com cores políticas diferentes que são assassinados nos últimos 10 anos, e há outros países em que estas coisas estão a acontecer, e quando nós temos mais polarização e menos capacidade de falar uns com os outros, não quer dizer que isto seja programado pelos dirigentes partidários ou faça parte da agenda deles. Mas há malucos em todo lado. Há malucos em todo lado, e depois de repente há coisas que se cedem. Quer dizer, na semana, pouco tempo depois desta história da morte da senhora do Reform, não é? Portanto, ela era uma pessoa com ideias, uma pessoa que parece que era amabilíssima e uma criatura adorável, tinha ideias que algumas pessoas não concordam, ideias sobre o aborto, ideias sobre a imigração, que podiam chocar uma parte, mas têm direito a ter essas ideias. O que é que, entretanto, aconteceu a semana passada? E que tu dizes assim, mas como é que isto é possível? O líder dos Verdes, que é o partido equivalente, digamos, é o bloco de esquerda deles, portanto é um bocadinho ao contrário, é o bloco de esquerda deles, o líder dos Verdes partilhou um tweet de um senhor com uma t-shirt em que desejava condenar o líder do Reform, que é o Farage, à forca, ou à guilhotina, já não sei se era forca, se era guilhotina. Vamos enforcá-lo, vamos guilhotiná-lo. Quer dizer, um líder no partido. É brincar. Foi uma brincadeira. Estamos num terreno em que temos de ter cuidado também com isto, não é? Porque isto, de repente, é uma certa dilapidação de valores democráticos e, no fundo, de confiança neste regime. E o regime, quando falo aqui, não é saber se é a Terceira República ou a Quarta República. É democracia. É democracia. Nós escolhemos os nossos, é nós mandarmos os nossos embora quando não gostamos deles, é fazer isso com naturalidade. Claro. E é isso que eu receio que possa estar em causa com esta aparente resistência do governo a tratar deste assunto mais depressa. Isto nunca é fácil. E se nós recordarmos, e vou acabar só com este ponto, que é também para permitir que se fale também um pouco disto, se nós nos recordarmos o que é remodelações governamentais, percebemos que elas não têm sempre a mesma lógica nem o mesmo sucesso. Nós tivemos em Portugal, historicamente, algumas remodelações governamentais que foram feitas com o objetivo de relançar politicamente os governos, refrescá-los, relançá-los, dar-lhes uma nova energia. Algumas correram politicamente muito bem, e quando digo politicamente é os resultados eleitorais deram-lhes um prémio, o que não quer dizer que tenham sido sempre boas para o país. Eu costumo dar sempre o mesmo exemplo, que é a remodelação governamental de 1991, já foi há muitos anos, de Cavaco Silva. A seguir, penso que logo a seguir às eleições presidenciais ganhas pelo Mário Soares, a reeleição de Mário Soares, ele faz uma remodelação em que substitui Leonor Beleza e o Cadilho, o Miguel Cadilho, ministro das Finanças e o Ministro da Saúde. A Leonor Beleza estava a fazer reformas na saúde. A seguir veio um Ministro da Saúde que não fez nada. Mas o Miguel Cadilho também já estava envolvido, enfim, numa história também assim cabeluda, digamos assim, por causa de um IVA num andar ali nas Amoreiras, mas tinha feito algumas reformas naquela área importantes. Depois a seguir até vieram ministros das Finanças, alguns deles academicamente brilhantes, mas que não tinham... A Helena lembra-se disso, não é? Miguel Beleza... das Finanças, principalmente. Sim, tivemos 2 académicos brilhantes, muito, não é? Que era o Miguel Beleza, que era o professor, o Jorge Braga de Macedo. Jorge Braga de Macedo eram brilhantes, sim. Mas aquilo não correu muito bem como Ministro das Finanças.
E essa eram remodelação... muito bons, mas academicamente, mas depois na prática... Na prática... Quer dizer, o Braga de Macedo também apanhou a crise de 93. Sim, 93. Pronto. Agora, aquilo que nós sabemos é, aquilo do ponto de vista da governação, o meu balanço a esta distância é que não foi bom para o país, porque havia coisas que ficaram ao meio, não acabaram. Do ponto de vista político foi maravilhoso, porque Cavaco Silva reforçou a maioria absoluta, já tinha tido mais de 50% e ainda conseguiu subir a votação, o que foi, quer dizer, isto é dado como o exemplo da boa remodelação. Os exemplos das más remodelações, por exemplo, são as remodelações feitas houve outras remodelações destas, por exemplo, uma remodelação do Sócrates, quando ele também mandou, olha, também um ministro da Defesa, no Correia de Campos, que havia muita controvérsia, acabou também tudo o que estava a ser feito na saúde. Há mais exemplos destes. Portanto, depois há remodelações que são feitas sob imensa pressão e que quase nunca correm bem. Lembro-me de uma do Guterres, em que ele é apanhado a entrar em branco, umas fotografias e não sei o que e tal, e portanto aqui uma atrapalhada completa. As do Costa, que são feitas in extremis, sempre in extremis. E depois há uma outra, curiosamente, eu acho que correu bem por causa do sangue frio de quem no fundo a dirigiu, que é uma remodelação que nós achamos que não foi uma remodelação, foi uma crise, mas já era para ser uma remodelação antes de ter sido, que é de 2012, salvo erro. Passos Coelho, Jorge Gaspar, Paulo Portas. Vítor Gaspar, Paulo Portas. Porque Vítor Gaspar já tinha pedido para sair, Cavaco Silva já sabia que ele ia sair, e é no momento da saída que se abre a crise de Paulo Portas e a solução política da crise do irrevogável, e a solução política deu um fôlego ao governo completamente diferente, muito maior, e portanto é um exemplo de uma boa remodelação. Em que uma crise é aproveitada é para, uma oportunidade. É uma oportunidade, mas isto são raras. E eu, sinceramente, eu sei que alguns dos ministros que estão agora na Berlinda, ou pelo menos sobretudo o ministro da Administração Interna, quando nós olhamos, eu não consegui fazer a contabilidade de quantos ministros da Administração Interna nós já tivemos, mas o número de polémicas que os envolveram é infindável. Neste governo é já o terceiro, nos governos de Costa também houve um vai-vem, portanto, no governo de Passos Coelho também ele teve que substituir o Miguel Macedo, foi o Miguel Macedo, portanto, é um problema quase permanente, mas vamos ver como é que isto acaba. Eu acho que esta solução de lógica do Costa, que é incha, desincha, como ele às vezes dizia a alguns dos seus ministros, incha, desincha, e a crise passa, lamentável. Pode não bastar no caso desses, porque estamos numa situação em que há um claro mal-estar quando se sai à rua e se percebe o que é que as pessoas dizem destas coisas. Mesmo que seja verão. Mesmo que seja verão, porque as pessoas continuam a conversar umas com as outras, ver se os memes que aparecem, ver se... Quer dizer, não também apareceu um meme do ministro Luís Neves, que enfim, quer dizer, era ao nível já estava sentado em cima de um bidão, à frente de um contentor, rodeado pelos maiores traficantes de droga do mundo, incluindo os do Padrinho, não é? Portanto, é incrível, não se tenha a noção daquilo que se está a fazer. Quer dizer, são coisas que depois aparecem, depois as pessoas andam, põem ali é o Nicolás Maduro, é o gajo o Pablo Escobar. Portanto, toda aquela personagens gente até de ficção, de séries de ficção como o Breaking Bad, o Walter White e essas coisas, pois é por aí, esse mesmo anda mesmo a correr.